Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre País de Gales e Inglaterra. Bom, houve um massacre da Inglaterra em relação ao País de Gales. O País de Gales não teve nenhuma condição de sobrepujar a Inglaterra, mesmo no primeiro tempo, quando a Inglaterra não conseguiu fazer os seus gols, era muito superior. Eles conseguiam fazer é, vários toques entre os jogadores sem que o País de Gales conseguisse marcar o time inglês e fez um grande jogo, assim como tinha feito ali com o Irã, né, no famoso 6-2, conseguiu vencer por 3-0. Agora é o maior ataque da competição, com 9 gols, já que a Espanha fez 7 no primeiro, apenas um no segundo, mas ainda tem um terceiro jogo a ser jogado. E por enquanto a Inglaterra está liderando nesse quesito. Nós temos ali os heróis do jogo ali, o Rashford, o Foden e o Harry Kane. O Harry Kane ele é um jogador interessante porque normalmente os ingleses eles são jogadores que guardam posição, sabe? Se você se lembrar aí de Gary Lineker, Wayne Rooney e outros tantos atacantes, Bob Charlton e lá vai outros milhares aí de jogadores ingleses, você vai perceber que eles dificilmente abandonam ali as suas áreas de atuação. Mas o Harry Kane, ele é uma exceção, porque ele como centroavante, às vezes jogador de lado, mas normalmente centroavante, ele tem auxiliado muito mais o meio-campo do que tem feito a sua função ali no ataque. Mas é que assim, os jogadores ingleses são jogadores dinâmicos, sabe? Eles se apresentam, aquela história que eu vivo dizendo, né? Quando a Inglaterra vai para o ataque, sempre tem alguém ali que se apresenta para a opção de passe. Talvez por serem garotos e tal, eles são mais afoitos, têm mais vontade, eles vão para o ataque, quer dizer, o time está ganhando, eles estão indo para o ataque, eles não têm essa história de ficar garantindo resultado e tudo mais. Para o futebol é bola na rede e tem que fazer, quanto mais gol fizer, melhor. Aliás, como todos deviam pensar, né? De certa forma, o que estraga o futebol são técnicos e jogadores que pensam de outra forma, que o futebol não é para ser jogado. E assim a Inglaterra dominou o País de Gales em todos os aspectos. O País de Gales teve duas ou três oportunidades, se não me engano, para fazer o seu gol, mas não foi feliz. E na maioria das vezes tentava defender, mas não conseguia ante a grande atuação da Inglaterra. Importante dizer que a Inglaterra atuou muito bem com o Irã e muito bem com o País de Gales. Então é difícil dizer se a Inglaterra vai conseguir atuar bem com seleções mais fortes, né? Sei lá, assim como o Brasil mesmo pegou Sérvia e Suíça, conseguiu fazer os seus gols, conseguiu vencer, mas ainda não teve um grande teste, né? Quando tiver o grande teste que a gente vai saber. A Inglaterra classificada, os Estados Unidos classificado por 1-0, ganhando ali do Irã, chegou a 5 pontos e assim conseguiu a sua classificação. Uh, vai, vai jogar contra a Holanda, uma, um duelo interessante, mas não tão difícil assim para a Holanda. Os Estados Unidos vai ter que se superar para tentar vencer a Holanda. Nos Estados Unidos tem que destacar ali o Pulisic, que é o grande jogador, e o Ia, que é o centroavante ali da equipe, que pode ali dar um certo trabalho. E a Holanda, aquilo que eu já falei no jogo anterior, né? É difícil dizer se ela vai se mostrar maior do que realmente é ou se vai continuar jogando para o gasto, né? Para a Inglaterra sobrou o Senegal, que é um time muito ofensivo, então vai dar trabalho sim aos jogadores ali da Inglaterra, e só que também é um time que tem dificuldade de marcação, então provavelmente vai ser um jogo de muitos gols, né? E vai ser decidido ali quem for mais eficiente para fazer esses gols, né? Então, grupo definido, os jogos já decididos aí para o primeiro dia das oitavas de final, que provavelmente será no sábado. Mas é importante destacar o seguinte, que o Irã fez uma boa Copa, ganhou o seu jogo diante de Gales,
perdeu ali de 6-2 da Inglaterra, mas atuou muito bem e até o último segundo estava em condições de conseguir a vaga para as oitavas de final. Então, vem numa crescente aí, quem sabe aí, continuando nessa mesma pegada, eles consigam fazer uma Copa melhor na próxima e fazer um novo ciclo com um trabalho melhor. Os Estados Unidos, para mim, é surpreendente que esteja classificado, porque não vi assim os Estados Unidos como uma grande seleção, alguém que saltasse aos olhos assim. Mas por outro lado, você tem os adversários que não eram lá grandes adversários, né? E os Estados Unidos acabou passando. E oitavas de final é outro campeonato, né? O campeonato de grupos é um, oitava de final é outro. Até pelo que vocês puderam perceber aqui, cada rodada é tratada de um jeito. A primeira rodada como estreia, ou precisa atuar bem, ou joga-se descontraído e tal. Na segunda rodada tem um pouco mais de tensão, os jogadores já sentem o peso da responsabilidade, já não se arriscam tanto, né? Já e tem às vezes dificuldade mesmo de apresentar um bom futebol. E na terceira, para quem já está classificado aquele final de feira, né? Para quem precisa de pouco ponto, atua muito mal. Dificilmente ocorre o que ocorreu hoje com a Inglaterra, que jogou muito bem e acabou não jogando bem a segunda rodada, talvez por esse nível de tensão que tem. E evidentemente das oitavas de final para lá é outro campeonato, são outras equipes, é outro ânimo, né? É outra responsabilidade e quem for grande, né, as seleções que têm nome, tem lá a sua responsabilidade de pelo menos passar até as quartas, já que supostamente num cálculo mais simples, né, os primeiros dos grupos ganharão dos segundos dos outros grupos e ficarão só os melhores, né? Então, você chegando ali, a partir dali quem tiver mais garrafa vazia vai levar, né? Então, definidos esses grupos, amanhã nós vamos ter mais duas definições, aliás, quatro definições, né, de classificados com os outros dois grupos. Estarei falando a respeito desses dois jogos que serão transmitidos e também comentando a respeito dos jogos que não serão transmitidos. E espero, né, que os jogos sejam melhores dos que eu tenho visto, né? Eu posso destacar até agora pouquíssimos jogos que foram grandes jogos, né? Eu acredito que 3 ou 4 que realmente foram jogos de seleção. O resto ou foi massacre de um em relação ao outro, ou foi jogos horríveis, né, de seleções horríveis que nem deviam estar na Copa do Mundo. Mas com essa história de ficar aumentando o número de seleções, né, na Copa do Mundo, nós vamos ter esses jogos terríveis, né? E tem que aguentar porque faz parte aí do espetáculo, né? E esperando aí que nas oitavas de final, pelo menos, o pessoal leve um pouco mais a sério e que as grandes seleções também não fiquem nessa ideia de jogar para o gasto, né? E não dar o espetáculo que devem dar como grandes seleções da Copa do Mundo. Então amanhã estarei aqui falando novamente sobre esses jogos. Continue comigo, me acompanhe aqui no canal. Se você tem algo a dizer aí a respeito desse jogo da Inglaterra, fique à vontade para falar. Se você discorda de alguma coisa, também fique à vontade. E continue me acompanhando aqui, que eu vou falar com vocês sobre esses jogos até a final da Copa do Mundo, acompanhando tantos jogos quanto eu puder. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.